Despejo para uso próprio do locador é legal ou ilegal? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Para dar sequência à nossa série especial sobre locação de imóvel, estou aqui com Marcel de Toledo. Ele que já atuou como corretor de imóvel, já advogou no ramo imobiliário, hoje é sócio-diretor do Grupo SP Imóvel. Marcel, seja bem-vindo. Marcel, despejo de imóvel alugado para uso próprio. Afinal, é legal ou ilegal? Então vamos lá, Fabi. Esse tipo de situação de despejo para uso próprio geralmente ocorre naqueles ajustes verbais de locação, ou seja, sem contrato, né? Que é muito comum, geralmente em áreas mais simples, né? De fazer verbalmente, entra aí, paga um aluguel X e aí o locador, ou seja, o proprietário quer despejar e não pode, por quê? Porque só pode despejar por fim, vamos dizer, entre aspas, por fim de locação após 5 anos, que é muito tempo, né? Então, a lei beneficia essas pessoas que fizeram contratos dessa maneira. E também, que também às vezes, infelizmente, acontece, de contratos residenciais com menos de 30 meses, também se usa esse artifício de poder ingressar com esse tipo de ação para uso próprio. Esse uso próprio é para o locador e para a companheira. Quando a gente fala de companheira, hoje, né, companheiro ou esposa, companheira, quem tem união estável. Né? Então, vamos supor que você está lá com você é um casal, né, fez uma locação num imóvel na mesma cidade e tal, e aí esse casal se separa por algum motivo, né? É uma união estável. Pode também solicitar o despejo para essa companheira, né? Mesmo que ela não seja proprietária desse imóvel. O proprietário é o outro, A outra pessoa. a outra pessoa. Então, é uma situação que às vezes acontece de forma muito, muito comum, né? E também nos contratos que foram feitos de forma equivocada, né? Que geralmente são contratos que falam, fizemos um contrato de 12 meses. Vamos lá, nós estamos de residencial, né? Nós estamos falando do contrato que é de 30 meses com isenção de multa, não é nesse sentido. Então, também não se pode ingressar com uma ação, um despejo de 12, por exemplo, se fez um contrato de 12 meses, olha, acabou o contrato, eu quero que desocupe. Mas você tem que respeitar o artigo que fala que a lei, que fala que são um contrato mínimo de locação residencial de 30 meses. Certo? E esse tipo de ação, ela tem que ter uma prova de boa-fé por parte do locador, ou seja, o que é uma prova de boa-fé? Que ele realmente vai estar pedindo ou seja, esse despejo para a utilização própria dele, né? Para ele, para a companheira e assim sucessivamente. E uma coisa que às vezes dificulta esse tipo de ação é que esse artigo de lei também pede demonstração de propriedade. Tá? Então, existe uma bela discussão jurídica, eu li muitos julgados sobre o assunto, tem julgados tanto de um lado quanto do outro. O que é? Quando eu falo prova de propriedade, às vezes ele pede que o imóvel esteja extremamente regularizado, né? Ou seja, matriculado, registrado e tudo mais, só que agora já estão existindo julgados permitindo que um contrato, por exemplo, particular, que é muito comum, infelizmente, em áreas mais simples, tá? Seja aceito para esse tipo de despejo. Tá? Óbvio que é uma loteria. Né? Pode
ingressar com esse tipo de ação, o juiz pedir que o imóvel seja registrado, né? E aí não tem outro jeito a não ser aguardar os 5 anos, né? Que quando não se faz verbalmente, o contrato verbal. Aqui, infelizmente, até pelos comentários do YouTube, a gente percebe que é muito comum, né? Em muitas situações, né? Sim. E também, esse tipo de ação, provavelmente vai ter uma audiência, né? Sim. E nessa audiência vai ser negociada essa desocupação, né? Se o processo seguir, marcada a audiência, se geralmente nessa audiência marcar, olha, vamos fazer o seguinte, você desocupa em X meses, óbvio que se o inquilino se recusar, o juiz vai ter que sentenciar o despejo, tá? Provavelmente ele vai sentenciar o despejo. E a gente já sabe como é o processo de despejo que, né? Ainda mais quando se chega na fase de despejo coercitivo, que é uma coisa muito, muito ruim para as duas partes, né? Tanto para o inquilino quanto para o locador, porque ele também... esse tipo de despejo não é nada agradável, nem para o advogado, não é nada agradável. Né? Não. Marcel, anteriormente você falou do casal, né? Que pode pedir o despejo para o companheiro, né? Para a companheira, para o companheiro. E quando se trata de pais, filhos, também... O artigo prevê também que se pode pedir o despejo para uso próprio, residencial, para ascendentes e descendentes, ou seja, para filhos e pais, inclusive, como a gente falou de companheira ou esposa, e também pode ser pedido para sogro, para sogra, sendo que esses familiares não podem ter propriedade em nome deles. Então, se tiver uma propriedade em nome deles, a lei não permite, né? Então, não pode ingressar com esse tipo de despejo. Tá? Então, o despejo tô ingressando com essa ação de despejo para minha sogra, essa sogra não pode ter uma propriedade, né? Então, tem que ficar bastante atento também para não ingressar errado com esse tipo de ação, né? E também, quando eu falei de boa-fé, né? Sim. A gente... claro que os juízes geralmente vão julgar observando o caso, né? E raramente o juiz vai falar, não, ele está mentindo. Isso que eu ia te perguntar. E se o juiz perceber que é uma mentira, que foi forjado, quais são as consequências? As consequências... Bem, primeiro que o juiz ele vai julgar... Só se ele achar uma coisa absurda nesse tipo de boa-fé que a gente chama, né? E aí ele pode, claro, anular o processo. Mas existe um artigo de lei, que é o artigo 44, inciso 3º, parágrafo único. O que é? Vamos supor que esse proprietário, esse locador, ingressa com esse tipo de ação, forjando, né, dizendo que vai residir naquele imóvel do inquilino, e aí ele não faz nada disso. Ele vai e aluga de novo, realuga. Se esse ex-inquilino provar que esse imóvel foi locado novamente, ele pode entrar com uma ação, inclusive, ele pode entrar com uma denúncia criminal e civil. Nessa ação civil, ou seja, criminal, o locador pode responder criminalmente. Vai ser preso? Não vai ser preso, mas vai responder criminalmente e vai, de repente, ter que cumprir algumas coisas que ele não... né? E também pode entrar com uma ação civil, que aí vem o peso, tá, também, que é condenando o locador quando se prova, tá, que houve depois de 1 ano, se prova que foi forjado, de uma multa de 12 a 24 meses de aluguel. É muito alto. Então, vale a pena forjar? Não, tem que ser real.
Então, se decidir entrar com esse tipo de despejo, saiba das consequências caso esteja mentindo, né? Então, ele entra com o despejo e aluga para outra pessoa. Aí esse inquilino ele vai ficar, né? Pode ficar irritado, guardar as provas, porque ingressou com ação contra ele, ele foi despejado, né? E ele, depois de um ano, ele pode falar, olha, estou conseguindo provar que foi forjado esse despejo e ele alugou para outra pessoa, alugou por X, né? Por que eu falo isso? Até nos comentários, tá? Sim, a gente recebe muitos comentários em nosso canal do YouTube. Eu recebo, assim, comentário, vamos dizer, um comentário típico. O locador agora está querendo aumentar o meu aluguel quase o dobro do valor. Né? Então, o aluguel, vamos supor que é R$1.000, ele fala, olha, agora é 1.500. Aí o inquilino ele fala, e agora? Não vou pagar 1.500, né? Porque não tem contrato, né? Não tem, né? Não tem respeito à lei, né? Então, ele fala, então eu vou entrar com despejo. E vamos supor que ele entra mesmo com esse tipo de despejo, de uso próprio, para desocupar o inquilino, pensando já em colocar outro inquilino para aumentar o valor do aluguel, né? Que isso é uma coisa que aconteceu, por exemplo, nessa fase, por exemplo, da pandemia, né? A gente teve, no começo da pandemia, começou a ter uma corrida por novos imóveis, né? E houve um aumento de aluguel em São Paulo. Considerável. Então, às vezes, um aluguel que custava R$1.000, ele começou a valer R$1.500, justamente nessa fase da pandemia. Então, imagina o inquilino ser despejado, colocar outro para ganhar, né, com ideias financeiras, né? E acaba o inquilino tendo essa possibilidade de ingressar com esse tipo de ação para ser, entre aspas, ressarcido, né? Sim. Por isso que é importante ter o contrato. Por isso que é importante ter uma administradora, né, Marcel? Com certeza. A gente já gravou diversos vídeos aqui que fala sobre esses assuntos, sobre despejo, sobre a importância de ter um contrato, uma administradora. Porque como administradora, esse tipo de situação é muito raro e porque vai sempre ocorrer dentro da lei, Sim. Né? Com contrato, prazo de validade, e etc. Vai ter reajuste, vai ser dentro da lei, não esse reajuste inventado pelos locadores. Sim. Porque ele não fez contrato. Essa história de locação sem contrato é um perigo muito grande. E a gente sempre fala, hoje, ainda mais hoje, que a gente ouve nos comentários, falar, eu tiro ele à força. Você vai responder criminalmente? Né? Então, vale a pena responder criminalmente? Você está tirando a força. E outra, as pessoas hoje têm um celular, grava essa violência e tudo mais, vai ser um prejuízo que... Sim. E as pessoas acham que está sendo barato, mais econômico, mais rápido. Aluguel direto, que na verdade não é. A gente já falou aqui que na verdade não é. Exatamente. Claro que é menos burocrática, não tenho dúvida disso. No início. No início. Porque se depois a gente for ver o trabalho que vai ter para tirar o inquilino, enfim, para diversos outros problemas que a gente já relatou aqui nos nossos vídeos, não é menos burocrático, muito pelo contrário, vai ser mais. Exatamente. Por isso que é importante assistir os nossos vídeos, curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos nossos comentários, que pode virar um novo vídeo, né, Marcel? É isso aí. Até o próximo vídeo, Marcel. Ok, Fábio, até mais. Tchau, até o próximo vídeo.